Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vou dar continuidade ao vídeo anterior que eu falei sobre a autoconsciência e como você conseguir adquirir essa autoconsciência. Olhar mais para dentro, menos para fora, mais com amor próprio, autoavaliação, saber aonde você tem que mudar e menos para o outro. Apesar da extrema importância de a gente olhar para o outro, entender aonde a gente pode ou não pisar, que caminho a gente vai seguir, seja num relacionamento familiar, com pais, irmãos, dentro da religião, no trabalho, com amizades, relacionamentos, né, entre tantos outros relacionamentos interpessoais, é importante que você saiba sim olhar para fora, a ponto de entender quem é o outro, qual é a situação que você está lidando, para que com clareza você consiga se posicionar e saber quem você é, para que siga um caminho mais firme, mais consciente, mais próspero, né? E as coisas andam, as coisas caminham, mas o importante é que você seja o núcleo, tenha essa autoconsciência para que você encontre o melhor caminho, para que assim atraia pessoas próximas à tua energia. Porque você não pode mudar o outro, você só pode mudar a si mesmo com autoconsciência, autoobservação, né? É claro, é muito importante que você faça terapia, né? Eu sou psicanalista também, terapeuta integrativa, mais dentro da hipnose e PNL, para que você consiga ressignificar seus conteúdos quando elas estão prontas para se libertar de dogmas, de padrões, de estruturas que já não lhe cabem mais. Bom, se você tiver interesse em entender mais essa linha, se compreender melhor, olhar para frente e falar agora estou pronto para mudar, por quê? Bom, embora a psicanálise seja um trabalho investigativo do inconsciente, né, do sujeito, que é como a gente fala do outro, do que está sendo analisado, a gente não pode forçar o outro a obter esses registros reprimidos de uma vez, porque isso pode vir a ser prejudicial e trazer catarses, enfim, e deixar a pessoa em catarses, né? Levar a pessoa à catarse. Eu já passei por períodos de catarse. Eu tenho essa autoconsciência muito elevada desde pequena, né? Eu tive que aprender a me autorregular porque, como dito, eu sou filha de pais narcisistas. Até os 40 anos não sabia que eles eram narcisistas, mas eu fui uma criança que precisei me autorregular sozinha. Então, por mais duro que seja passar talvez por uma depressão, ansiedade, ainda assim é um período difícil, né? Você entra naquele registro, você volta no campo físico, aquelas mesmas sensações, mas eu consigo, por conta desse processo todo da infância inteira, eu consigo me avaliar e voltar ao meu eixo. Entretanto, nem todo mundo consegue voltar ao eixo, e isso eu digo em muitos outros vídeos que eu soltarei aqui no canal e já estão gravados. É importante para que quando a pessoa esteja em crise, seja de ansiedade, depressão, que ela possa buscar ajuda terapêutica, né, para se regular, e aí comece esse processo de autoconscientização. Então, você vai procurar um psiquiatra, você vai procurar um fármaco, um psicofármaco, para que possa, por um período, regular as suas emoções, e depois, em conjunto, buscar ajuda terapêutica. É importante que você procure essa por terapia, tá? E nesse caso, eu indico uma terapia mais clássica. Entretanto, eu gosto de pegar o problema que você me traz e ajudar você a achar soluções dentro das suas vivências, da sua estrutura psíquica, do seu conhecimento, das suas vivências mesmo, né? Do que você me traz no momento. Então, eu trabalho mais com essa linha de poder ajudar você quando esse registro já está mais
vindo à consciência, né? Ele já está um pouco mais claro, que você não sabe ainda como, mas ele já está vindo ali à consciência. Então você sabe de onde vem determinados padrões, determinadas dores, então é aí que a gente trabalha daqui para frente, tá? O trabalho investigativo é muito importante, e quem está preparado a gente consegue fazer com uma hipnose, voltar lá nos registros, trazer os registros e durante mesmo a hipnose ressignificar o seu conteúdo, aquele conteúdo para que você não venha entrar em catarses, tá? Então a gente já trabalha durante a hipnose, tá bom? Bom, mudando de assunto, vamos voltar lá para o assunto, né, que é a consciência, como obter mais consciência. No vídeo passado eu falei sobre você olhar para dentro, procurar a sua estrutura, procurar quem você é, conseguir perceber aonde você pode mudar, para que você mude genuinamente, não para o outro, mas para você. Porque se você não for uma pessoa inteira para você, você não vai ser capaz de sustentar nenhuma relação interpessoal, né? Vai sempre existir um vazio dentro de você. E esse vazio não se preenche com o outro, esse vazio se preenche com si mesmo, é a completude de si mesmo, tá bom? É muito importante a gente olhar. Por quê? Tem pessoas que sofreram muito na infância e carregam um vazio existencial muito grande, tá? Não é o meu caso, eu sempre fui um pouco mais rebelde, eu sempre fui um pouco mais consciente de mim mesma. E por isso mesmo, talvez até o bode expiatório da família, porque eu conseguia perceber padrões e já pontuava. E o filho bode expiatório nessas relações, que é o que pontua, ele vai sim passar por isolamento, passar por difamação, passar pelo gaslighting, que é a inversão de culpa, né? Você não teve culpa, mas eles te fazem sentir culpado. Você vai passar pela triangulação narcísica, né? Que o narcisista, ele vai colocar você, se você encarar ele de frente, ele vai colocar essa culpa de volta a você e falar que você é o culpado e você, sendo a vítima, vai se tornar o vilão e ele vai se tornar a vítima, se vitimizando, não sendo a vítima real, mas se vitimizando através da vitimização. Então, normalmente, eu percebo em muitos casos que filhos de pais narcisistas que foram bodes expiatórios, eles têm, assim como eu, desenvolvem certa força, certa capacidade da autoavaliação, tanto a si mesmo quanto do outro. Por isso, eles acabam sendo uma peça ali que tem que ser retirada do núcleo para que a máscara desses narcisistas, dessas pessoas tóxicas abusivas, não caiam. Então é importante que eles mantenham essa máscara, portanto, eles vão pegar esse filho e causar isolamento nesse filho, né? E, assim, no vídeo passado eu falei da autoconsciência em relação a melhor caminho talvez fosse você se afastar ou encontrar um equilíbrio, se você acha que consegue isso, achar o equilíbrio para continuar nessa dinâmica familiar com limites, tá? Muito importante. Mas saiba que eles não vão ter a autoconsciência e ser pessoas empáticas, eles não vão mudar, porque eles foram pessoas quebradas lá emocionalmente de alguma forma na infância, porém a forma deles com que eles se fortaleceram não foi se auto-observando como filhos, normalmente os bodes expiatórios são, tá? Não tô falando que o neutro e o filho dourado também não sejam, mas o bode expiatório, por ele bater meio de frente com, opa, você falou disso, mas você está fazendo isso. Você falou que não ia fazer e voltou a fazer. Então acaba tendo um pouco mais de força, tá? Mas normalmente os narcisistas eles são quebrados, né? Voltando agora para o assunto, eles foram quebrados na infância, diferente desse filho que ele tem essa autoconsciência. Opa, meu pai e minha mãe fizeram isso para mim, portanto não repetirei o mesmo padrão para com o outro. Diferente, narcisistas eles foram quebrados, do mesmo jeito que eles foram quebrados, eles aprenderam a olhar para si e se validar de alguma forma para preencher aquele vazio da ausência do pai e da mãe, e assim colocarem a empatia voltadas a si mesmos, né? Não pensarem como uma pessoa de consciência, com mais consciência, né? Com uma mente mais saudável, pensar assim, tá? Eu recebi isso, né? Eu não recebi
determinado tipo de atenção, de apoio, de estrutura emocional, então eu vou conseguir me fortalecer, mas com empatia, olhando também para o outro. Esse é o primeiro caso. No segundo caso, são esses pais que desenvolvem esses transtornos de personalidade, tá? Isso se pode acontecer também em relacionamentos, tá? Mas aqui eu falo de pais, de núcleo familiar, porque o núcleo familiar é muito importante para relações interpessoais, né? É o que dá a base para essas relações interpessoais. Então, esses pais que tiveram essa ruptura emocional na infância, em vez de eles olharem para o outro e falarem eu não vou repetir o mesmo padrão, não. Eles colocam, se preenchem de si mesmos, né, buscam cuidado, empatia de outros e acabam repetindo o mesmo padrão tóxico com os filhos, com os sobrinhos, entre outras pessoas, né, para aquelas pessoas com quem eles estão cuidando, né, que eles deveriam cuidar, mas que na verdade quem cuida são os filhos, né. Tem essa inversão, essa parentificação, que é essa inversão do cuidado. Então, eles são quebrados lá na infância, e aí eles aprendem o mundo me deve, é mais ou menos assim, o vazio do o mundo me deve. E a consciência vem quando você entende que o mundo não te deve nada, ninguém te deve mais amor, ninguém te deve mais atenção, ninguém te deve mais entendimento, ninguém. É você buscar o seu caminho. É claro que você não vai ficar em relações interpessoais abusivas, que você dá muito e o outro dá pouco. Precisa haver equilíbrio. Então, muitas vezes, a gente precisa analisar e avaliar até onde a gente aguenta e até onde a gente suporta, deixando a gente de lado para viver nesses relacionamentos que são tóxicos para a gente, né? Que a gente possa ter um pouco mais de consciência para não ser tóxico nem para o outro, aí cabe a empatia, né? A plenitude e o preenchimento de si mesmo para que seja inteiro, e sendo inteiro, tá? Isso não estou falando que você vai ser 100% inteiro, não é isso, mas que você busque formas de ser um pouco mais inteiro, para que você consiga se doar e receber na mesma medida, né? E, por vezes, isso é um trabalho constante, árduo, de reconstrução de si mesmo, mas precisa dessa auto-observação, precisa dessa autoavaliação, né? E se você não está conseguindo ter essa autoconsciência, essa autoobservação, procure ajuda terapêutica, né? Eu posso te ajudar, outras pessoas também podem ajudar você, mas busque por ajuda terapêutica, tá? Bom, é, como eu falei, você precisa ter mais consciência. Eles não terão essa autoconsciência porque tiveram um rompimento de estrutura, então tem um vazio existencial ali, mas você que é consciente, seja o filho bode expiatório, o filho dourado, o filho neutro, que já percebeu certos padrões tóxicos no núcleo familiar, que você possa a partir de agora ter um pouco mais de consciência e entender que tudo na vida há dois lados. A moeda não tem só cara dos dois lados e não tem só coroa dos dois lados. A moeda é cara e coroa. Você tem que entender, você precisa entender, não é tem que, né? Você precisa entender se quiser, tá? Tudo aqui na vida é se quiser. Você precisa olhar com mais cuidado para você e para o outro, os dois lados da moeda. E caso alguém venha te contar algo sobre uma terceira pessoa, a melhor forma é manter-se neutro. Por quê? Você não estava presente, você ouviu falar, ouviu dizer quão justo você está sendo. Então não é você ser justo para com o outro, porque o outro é melhor que você. Não. Você tem que ser justo para com você mesmo, para que assim você consiga ser justo para com o outro. Olhar para si. O que eu posso me melhorar? O que eu posso enxergar em mim? Qual é o meu tom de fala? Qual é o meu tipo de comunicação? E se melhorando aos poucos, porque pode ser tão prejudicial para você quanto para o outro, né? Nesse caso da moeda, você olha a situação com carinho e mantenha-se neutro até entender a história real. E eu, como conselho, peço que você não tome posição de nenhum lado, porque não estou falando que você não tenha que proteger também quem está sendo vítima de abuso
Obviamente, seria muito importante se você pudesse dar apoio para vítimas de abuso, sim, porque o trauma é muito forte. Essas pessoas vivem num modo é, de hiperfoco, num modo de hipervigilância muito grande, né? Então elas precisam também ser ajudadas para começar a entrar no próprio eixo, tá? Por isso, terapia, de novo, muito importante. Mas quando você vê uma situação de fora e escuta e só tem uma versão da moeda, né, no caso de filhos de pais narcisistas, e aí vem, se você ouviu alguém falar sobre algo, é bom que você acione uma bandeira vermelha para que você consiga avaliar de fora essa situação sem acusar ainda mais quem está tentando se expressar de alguma forma, quem está tentando se mostrar de alguma forma, porque se a pessoa não tiver a força, igual normalmente os bodes expiatórios das famílias têm um pouco mais de força, tá? Isso é uma coisa, um padrão que eu observei muito nesses últimos anos, nesses últimos 3 anos, de uma força maior, eles apresentam uma força maior, né? Para se restabelecer. Mas é através da dor, tá? Não é através do amor. Veio isso através da dor, e aí podem levá-los à autodestruição também, a vícios, a comportamentos tóxicos, né? Pode também. Por isso estou falando sobre ter a autoconsciência, você que é o bode expiatório, neutro, ou filho dourado, que seja, ou que vive em uma relação abusiva, seja com um amigo, com um parceiro, com uma parceira, ou com um chefe, ou enfim, que você consiga entender e se perceber para saber se deve ficar ou partir. Mas nesse caso, se alguém veio te falar algo, se mantenha neutro até o segundo instante. Por quê? Se você primeiro já falar que a pessoa que está te falando algo está errado e não observar a outra parte, você não vai conseguir ser justo para avaliar o todo dessa situação. Em relações interpessoais, é importante que a gente analise o todo das relações, né? Para que você consiga ser um pouco mais justo, né? E quando você começa a olhar para você, né? Aqui eu estou falando do vazio existencial, voltando, né? Quando você consegue olhar um pouco mais para situações de fora, sem julgamento, sem pré-julgamento, aí você passa a observar mais, em vez de tomar partido de um lado ou do outro, você começa a se tornar mais consciente. Essa consciência também é voltada a você, também acaba voltando a você, né? E aí você começa a perceber determinados padrões comportamentais, mesmo de pensamentos, emocionais, entre outros, que você pode mudar e pode estar sendo prejudicial tanto para você mesmo quanto para outras pessoas da relação, né? Então, quando você começa a se preencher de si mesmo, né? Por exemplo, falar menos do outro e mais observar a si, mais preenchido você fica. Então, você vai olhar menos para o outro com a falta, né? Eu costumo falar assim: quando a gente olha para o outro com a falta e você não se conhece por inteiro, não conhece a sua essência, você vai sempre querer e desejar o que é do outro, o trabalho do outro, o carro do outro, ou vai criticar o outro, ou vai sentir inveja, também é um vazio. Por quê? Pela falta de autoconhecimento, de conhecimento sobre si mesmo, quem eu sou, como eu me trato, como eu percebo o mundo à minha volta, ao meu entorno, né? Então, quando você começa a fazer essa avaliação, você começa a se preencher de si mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é vazia, ela vai olhar para o outro, vai agir de duas maneiras, ou falar, eu quero igual do outro, e vai começar a imitar o carro do outro, a casa do outro, o comportamento do outro. Pessoas narcisistas, elas fazem muito isso porque carregam um vazio muito grande dentro de si, então elas precisam ser preenchidas pelo outro para se sentirem poderosas de alguma forma, tá? Então, você que não tem esse transtorno de personalidade, que você não tem alguns transtornos, que sejam os transtornos na neurose, que você possa olhar, se conhecer e falar assim, em vez de falar, eu vou tomar o que é do outro, eu vou fazer para ter igual o que é do outro, ou sentir inveja pelo crescimento do outro, você vai começar a ficar mais feliz pelo crescimento e desenvolvimento do outro, porque você está preenchido de si mesmo. Então você sabe que, por exemplo, assim, você quer uma casa no campo, o outro quer uma casa
na cidade, em uma mansão, vamos colocar assim. E você também deseja uma mansão, mas uma mansão no campo, né? Se você ficar olhando para o outro, o carro do outro, a mansão do outro, você vai se perder sobre quem você é em essência. Você vai estar sempre na vibração do outro, não vai estar se preenchendo de si mesmo. Agora, quando você passa a se conhecer, a se interpretar, a se autoavaliar, se autoanalisar diariamente, você começa a se preencher. Então, eu sei que o outro quer, por exemplo, uma Mercedes, você quer um Jeep, você quer uma casa mais simples, ou você quer uma mansão, ou você quer muito dinheiro, ou você quer uma viagem, enfim. E o outro quer outra viagem, quer um estilo de vida diferente do seu. Então você vai olhar para essa pessoa e vai conseguir manter um equilíbrio. E caramba, todos nós evoluímos de certa maneira. Então nenhum tira do outro. O mundo, ele é grande o suficiente para todo mundo, para todo. O que as pessoas não perceberam ainda, que vive nessa guerra, nesse pé de guerra, nesse conflito, é porque as pessoas não estão preenchidas de si mesmo, não sabem quem são em essência. E é importante olhar para quem você é em essência, se descobrir primeiro, porque depois você vai ver que aquele carro que você achava que queria, que porque você viu do outro, não é o que você realmente deseja no seu íntimo. Não é, não faz parte da sua essência. Quando você olha para o outro e fala, olha, aquele ali tem uma vida tranquila, eu quero ter uma vida mais próspera, de sucesso, abundante, né? Você consegue se preencher dos seus valores reais, sem ser arrogante, porque eu tenho uma casa boa, uma casa melhor, uma mansão, carros, muito dinheiro. Você vai olhar com o outro com humildade. Caramba, o outro está no tempo dele de colheita, está no tempo dele de crescimento. Você não vai olhar com arrogância, né? Porque toda arrogância também esconde o vazio. Todo o egocentrismo, por assim dizer, tá? Aqui não não estou entrando no âmbito do ego, mas quando você se sente superior a outro e rebaixa o outro pelas coisas que você tem e não por quem você já está mostrando certo vazio interior. Quem é preenchido de si mesmo, ele não vai precisar fazer isso. Ele vai ser grato por aquelas coisas que ele tem, pelo dinheiro, pela saúde, pelo relacionamento, pelo carro, pela casa, enfim, pelas viagens. Vai ser preenchido e ele vai entender que o outro somente está no tempo dele. Agora, quem é vazio, ele vai humilhar, vai ser arrogante, vai precisar pisar, né? E aí a gente vê essa falta de olhar para si mesmo, né? Tem pessoas que elas têm muito pouco, são muito felizes porque são completas de si mesmas, elas sabem que elas querem aquela vida mais simples. E a outra, também preenchida de si mesma, sabe que a vida que lhe faz feliz é uma vida mais completa de bens materiais e tá tudo certo nos dois sentidos, tá? Eu, particularmente, gosto desse equilíbrio entre o material e o emocional, essa estabilidade entre os dois campos, né? Eu já fui uma pessoa mais emocional, mas eu consigo entender agora que é pela falta do apoio emocional que eu tive dos meus pais, não que eu não fosse uma pessoa forte, porque, aliás, eu fui até muito mais forte do que eu deveria ser. Mas a gente precisa olhar para você, aqui não é para olhar para mim, tá? A minha força, os meus, a minha caminhada é você. Exatamente o que eu estou falando aqui é para você olhar para você. Você não sou eu, tá? Você tem as suas vivências, o seu modo de pensar, a sua percepção da vida, mas você precisa se encontrar. Você que está vendo esse vídeo precisa se encontrar, encontrar o seu eixo, encontrar quem realmente é você. Senão você vai sempre achar que você quer aquilo que você realmente não quer. Os seus desejos mesmos vem do inconsciente, vem do seu inato. Você já nasce com algumas características ali, né? O relacionamento que você deseja, a casa que você deseja, o trabalho que você deseja, as suas realizações profissionais, né? Por exemplo, uns nascem com mais vontade de analisar, de ser analíticos, então vão para o campo da psicanálise, psicologia, psiquiatria, terapias, o outro vai para a área mais artística, né, criativa, gostam mais, tem esse nato de gostar mais de música, de televisão, de roteiros, enfim.
Então, cada um tem o seu eu, você precisa encontrar o seu e é através da autoconsciência, da autopercepção. Será que o que estou buscando no outro é o que falta em mim? Porque muitas vezes na maioria das vezes é isso. Você quer ter do outro porque falta em você. Quando você busca aquilo em você, falta menos em você e mais preenchido, mais completo você é. Tá bom? Então comece a analisar e falar, e se caso você fale assim, mas o outro quer tomar do meu, lembre-se que é o outro, você não consegue mudar o outro, você só pode ter empatia por ele, entender, sem precisar falar, verbalizar a dinâmica, você já percebeu, você se tornou mais autoconsciente, percebeu ali a dinâmica, você não precisa cutucar ninguém e deixar a pessoa no tempo dela resolver esse vazio existencial que tenha, né? Então é muito importante. A psicanálise é um caminho muito bom para isso, para quem quer ir devagar se descobrindo. Mas se você já está nessa parte que eu já estou me descobrindo, e quero daqui para lá conseguir um pouco mais de força, mais conhecimento, mais autoconhecimento e ressignificação desses conteúdos para que eu possa me mudar, você pode vir até mim, trazer a sua queixa e a gente juntos vai conseguir fazer com que você comece a se enxergar um pouco mais. E devagar se melhorando, como eu falei, também é devagar. Ressignifica para ter mais consciência, tá? Não é mágica, é consciência. É sempre consciência, tá? É sempre sobre você, menos sobre o outro, mais sobre você. Então, quando você vê pessoas invejosas, fofoqueiras, pessoas que cuidam muito da vida alheia, pessoas que têm que te cutucar de alguma forma para te desequilibrar, é porque elas estão mostrando o vazio delas. Então, não se irrite, não se incomode, trate elas com respeito, trate elas com empatia. Não permita que elas entrem no seu campo, mas também não seja agressivo, não responda à mesma altura, porque é você. Você está se conhecendo, elas talvez se conheçam, e se melhorem, e talvez nunca se conheçam, tá tudo bem, porque é você e o outro, a gente tem que ter esse entendimento, tá bom? E é isso, então preencha-se de si mesmo, com muito carinho, com muita autoobservação, faça essa avaliação constante, para que você seja uma pessoa que lá na frente fale, caramba, verdade, só precisava me preencher de mim mesmo, tá bom? E isso é um trabalho constante, né, e talvez para a vida inteira. Não é de um dia para o outro, mas é de consciência, é o que eu falei no vídeo anterior, precisa haver consciência, tá bom? Para além disso, se precisar, estou aqui. E voltando no assunto de pais com transtorno de personalidade narcisista, para finalizar esse segundo vídeo aqui, sobre consciência, porque é a base para você saber onde você deve ficar e da onde você deve sair, né? É muito importante que você tenha essa base, pelo menos, para que você consiga saber se tudo que você viveu com essa pessoa, nesse núcleo familiar, vale a pena você continuar ou que já é momento de se retirar. Isso vale para tudo na vida, tá bom? Fiquem muito bem, tragam seus relatos aqui para que a gente possa compartilhar e crescer juntos. E um beijo no coração, boa semana, um bom dia para vocês.